Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que ouvirem este áudio. Hoje vamos apresentar nosso estudo do livro Sinal Verde, capítulo 6, que fala sobre experiência doméstica. Mas antes, vamos fazer uma leitura do livro Vida Feliz, capítulo 186, que fala do lar e da família. O lar é o templo da família. Os filhos são empréstimos divinos para a construção do futuro ditoso. Todo o tempo possível deve ser aplicado na convivência familiar, através de diálogos, exemplos, tornando-se o método mais eficaz da educação. Os hábitos adquiridos no lar permanecem por toda a existência e se transferem para além do corpo. Educar é viver com dignidade, deixando que se impregnem os conteúdos com vigor aqueles que participam da convivência doméstica. Tudo quanto investires no lar retornará conforme a aplicação feita. Faça de teu lar a oficina onde a felicidade habita. E vamos fazer uma prece antes de começar nosso comentário do capítulo 6 do livro Sinal Verde, denominado Experiência Doméstica, que tem tudo a ver com esse trecho do livro Vida Feliz de Joana de Ângeles. Pai querido, Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos por mais uma oportunidade de realizar esse estudo online do Grupo Espírita Alta de Souza. Assim, rogamos vossas bênçãos para todas as pessoas que ouvirem esse estudo, para todos os que se esforçarem para colocar em prática este estudo. E vos rogamos, Pai querido, que esse lindo texto seja intuído às pessoas para trazer mais paz, mais entendimento e mais fraternidade aos lares. Que tuas bênçãos envolvam a todos nós. Assim sendo, Senhor, em teu nome de Alta de Souza, da equipe espiritual de nossa casa, iniciamos nosso estudo. Esse texto de Emmanuel, no livro Sinal Verde, deveria constar de todo e qualquer curso de casal. Todo e qualquer curso para casamento. Aliás, seria bom se todas as pessoas frequentassem algum curso para casamento antes de casar e depois, de vez em quando, reciclar e, neste curso, aprender as coisas que vamos falar neste curso, nesse texto aqui. Vamos ver o que Emmanuel nos diz. Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão, começam dentro de casa. Reclamamos que hoje o mundo está difícil, mas perguntemos-nos, que tipo de educação os pais estão dando para seus filhos? Estão preparando os filhos para a vida ou deixando-os crescer sem nenhuma assistência igual uma flor que nasce no meio de um pântano, sem nada para cuidar dela? Então, olha, ordem, trabalho, caridade, benevolência e compreensão. Cultivamos isso dentro de casa? Joana de Ângeles já nos alertava que o lar é o templo da família, no texto que lemos, e que os filhos são empréstimos divinos para a construção do futuro ditoso. Temos que plantar na mente de nossos filhos esses valores. E aí Emmanuel continua. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Tem várias mensagens, seja de Emmanuel, de André Luiz e de outros espíritos, que alertam que a família é onde nós moldamos nossos valores. Nós somos aproximados na família das pessoas com quem temos que conviver. Então, na nossa parentela, costuma ter pessoas agradáveis e algumas que a gente gostaria à distância, mas nasceram parentes. Então, precisamos deixar nosso orgulho de lado e fazer força para nos entender. Às vezes é difícil, às vezes é muito difícil. Mas se formos colocados lá, não é impossível. Aí vem um outro conselho de Emmanuel. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam na mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. Crianças pequenas têm o hábito de interromper. Você está deixando um recado no celular, você está falando com uma pessoa e a criança chega cheia de histórias. Certo ou errado? Aprendamos a educá-las. Fala um de cada vez. Agora, é importante. Digamos o que temos que dizer à pessoa, ouçamos o que a pessoa tem que dizer, chamemos a criança e digamos, diga o que você queria dizer. Tem que dar um tempo para a pessoa que ia nos interromper e que a gente alertou para não nos interromper. Temos que ouvi-la também, porque ela tinha algo a dizer. Só ela precisa aprender a dizer isso no momento certo. Perfeito, gente? O lar é um ponto de repouso. Mas aprendamos a ouvir. E nós, somos daqueles que interrompemos? Se interrompemos, não estamos prestando atenção ao que o outro diz. Ou estamos pré-julgando precipitadamente o que o outro diz. Deixemos o outro terminar sua ideia, reflitamos sobre o que ele disse, e aí respondamos com a maior calma que conseguimos. Sim, tem gente que fala, que parece que o falador quebrou. Não para de falar. Aí pensamos, quando vê que a pessoa não para de falar, pensamos licença, e pensamos agora, deixa eu colocar minha ideia. E, se necessário, alertar a pessoa um de cada vez. Tem que dar um espaço para o que você falou, agora vamos falar também. Isso temos o direito. Né? Porque às vezes tem pessoas que vão falando, emendando tanta coisa, que daqui a pouco você até esquece o que a pessoa disse lá atrás e tanta coisa que ela falou sem pensar.
né? Tomemos cuidado para não sermos desses também. E aí, Emmanuel continua. O lar é um ponto de repouso e refazimento. Nunca mostruário de móveis e filigranas. Filigranas é quadros, enfeites, essas coisas. Conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Não tem aqueles lares que estão impecáveis. Não, não senta aí. Esse sofá é novo, não pode sentar. Não, não vai aí porque vai sujar. Isso não é um lar, é um museu. Aí, o lar é para ser usado. Então, o lar, nosso lar é um ponto de repouso e refazimento ou é um ambiente de atrito e confusão? Avaliemos o tipo de lar que temos. Ah, mas é por causa de fulano de Beltrano. Tentemos nós, começando a fazer a nossa parte, respeitando. Porque o próximo mais próximo é aquele que está dentro de casa. O próximo mais próximo é quem está em nossa família. E aí vem mais um conselho, um alerta, que deveria ser escrito em letras grandes em todos os lares. Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Joana de Ângeles, em um dos seus escritos, não lembro se em Vida Feliz, ou Episódios Diários, ou na série psicológica, ou em alguma outra obra, ela diz que quando desperdiçamos, estamos dizendo para a natureza que não precisamos disso. E aí, em algum momento, o que desperdiçamos hoje vai nos faltar. Eu sei do relato de uma psicografia, acho que do irmão X, em que uma determinada freira trabalhava, uma determinada freira num convento, as freiras, entre outras coisas, elas teciam roupas. Naquela época, antigamente, era tudo manual. Só que ela desperdiçava muito algodão. Ela, para fazer o trabalho dela de tecer roupa, o desperdício era muito grande. Quando ela chegou na espiritualidade, ela foi advertida disso. E aí, o que foi que ela teve como presente para a próxima encarnação? Nasceu numa fazenda de algodão, onde ela trabalhou a vida toda colhendo algodão, com dificuldade no campo, embaixo daquele sol lá do Nordeste. Sim, ela era freira da Europa e encarnou no Nordeste, tendo que trabalhar em fazenda de algodão, de sol a sol, ganhando aquele saláriozinho básico de coletores de algodão. Uma lição que precisava. Então, gente, temos comida vencendo em nossas estantes? Tem comida dando bicho? Gente, compra menos. E protege sua comida. Não desperdice. Porque quando desperdiças, estás dizendo para a natureza, não preciso disso. E a natureza vai seguir o conselho e vai te deixar sair na frente. Conheci gente que teve muito dinheiro e que desperdiçava de forma assustadora. Depois, era a época de vacas gordas. Não precisa dizer que veio a época de vacas magras. Aliás, magríssimas. Precisava do socorro de outros para ter comida na mesa. Só que quando estava nas vacas gordas, desperdiçava muito. Gente, aprendamos a evitar o desperdício. Outra frase aqui, outra pérola aqui de Emmanuel. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhes compartilhem a experiência. Aí gostaria de fazer uma pergunta para todos os que nos ouvem. Nós, em nosso lar, somos um problema ou somos uma solução? No dia que a vida nos chamar para outro plano, as pessoas ficarão felizes ou saudosas? Gente, eu já conheci pessoas problema. Quando a pessoa partiu, graças a Deus que ele se foi, que ele não discute, mas a casa está outra. A companheira da pessoa me disse isso. Gente, quem de nós gostaria de saber que o dia que partir, os familiares vão dizer isso? Graças a Deus que ele se foi. Vão fingir umas lágrimas perante os parentes na hora do velório, mas depois vão deixar escapar essa pérola. Perguntemos-nos, porque se somos problema em nosso lar, estamos semeando problemas em nosso caminho. E todos os problemas que hoje trazemos para os outros, amanhã voltarão para nós. Se somos solução, se somos fator positivo dentro de nossa família, damos um bom exemplo, somos pacientes, compreensivos, aconselhamos, não infernizamos ninguém, estamos plantando boa semente. E essa boa semente voltará para nós, como colheita. Como dizia Jesus, 100 por 1, 50 por 1, 30 por 1. Ou seja, voltará muito mais. Só que isso vale para o que fizermos de positivo para a família e para o que fizermos de negativo. Gente, procuremos ser fator de solução. Nunca de problema, nunca de conflito. Para termos certeza, se não somos problema, avaliemos se temos algum tipo de preconceito ou pré-julgamento com relação a alguém da família. Gente, os familiares têm que ser, principalmente filhos, todos têm que ser tratados igualmente com respeito. Que eles se percebam queridos, que eles se percebam amados, sem preferência para A ou para B. Pode ser que algum mais dependente precise um pouco mais de ajuda, mas que seja sempre uma ajuda no sentido de ensiná-lo a se tornar independente. E vamos para outro conselho sensacional de Emmanuel. Evite brincadeiras de mau gosto que, não raro, conduzem a desastre ou morte prematura. Somos daqueles que, em festas de família, em reuniões de família, gostamos de fazer brincadeira de mau gosto com os outros. Mudemos, gente, porque
Porque quem faz brincadeira de mau gosto com os outros acabará encontrando experiências de mau gosto da vida para com eles. Sei de alguns episódios de gente que fazia brincadeira de mau gosto com os outros. As pessoas na hora toleravam, mas aos poucos se afastaram. A pessoa acabou sozinha. Morreu sozinha num apartamento. Que hoje é uma pequena brincadeira de mau gosto com A, amanhã é uma pequena brincadeira de mau gosto com B, depois de amanhã é uma pequena brincadeira de mau gosto com C. As pessoas na hora até fazem aquele riso amarelo, não sei o que, fica meio sem graça, mas pode anotar, a sua pontuação perante essas pessoas está caindo. Cada brincadeira de mau gosto é como se você perdesse os pontos. E as pessoas discretamente irão se afastando. Discretamente. Daqui a pouco a pessoa vai ver que esqueceram de convidá-la para uma festa, esqueceram de não sei o quê. A pessoa quer visitá-las e as pessoas têm compromissos, né? Começa, eu não vou estar. Esse domingo vou ir almoçar com você. Rapaz, eu tenho um compromisso. Não tem como. Dá pra gente remarcar. Depois a gente marca. Aí a pessoa começa a postergar. Ou seja, começa a evitar ter que fazer experiência de mau gosto. Então, gente, você gosta de brincar? Para com isso. Conte uma piada, mas nunca faça brincadeira de mau gosto com ninguém. O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Somos daqueles que nos acomodamos, esperamos que outros nos sustentem, ou somos daqueles que corremos atrás? Eu conheci gente que era funcionária de empresa que ganhava muito bem, mas que paparicava o filho e não cobrou que o filho procurasse emprego. Não cobrou. Deixou o filho viver as suas costas. Aí partiu o pai, depois partiu a mãe, e morava numa casa boa. Anos depois, o filho estava pegando comida no lixo. E o pior é que ele já tinha mais de 60 anos. Não queremos isso para nossos descendentes. Cobremos de todos que procurem trabalho, sem cobrança doentia, mas estimulemos. Se eu faltar, a coisa vai ficar difícil. Corre atrás, não fique acomodado. Então, não sejamos de quem se acomoda, nós procuremos fazer a nossa parte e aconselhemos quem está acomodado a fazer a sua. Porque a melhor forma de nos sustentar é com o nosso trabalho. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja tendo que colocar um pouco mais de água no feijão, mas que seja do nosso trabalho. Recordemos que somos seres imortais. Pode ser que nessa encarnação tenhamos que enfrentar algumas dificuldades para nosso aprendizado, mas façamos bem feita a nossa parte. Se não fizermos, será nessa e na próxima. Então, corramos atrás, procuremos um trabalho. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual. Isso é a obrigação de quem orienta. Então, principalmente a mãe, que costuma estar mais próxima do filho, a tem situações que é o pai, né? Passemos uma formação espiritual. Mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações. Tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Sabe um símbolo? Tinha uma senhora amiga minha espírita que ela dizia: enquanto o meu filho comer do meu feijão, vai seguir minha religião. Eu admirava essa senhora, fiz o mesmo com meus filhos. Né? Enquanto comer do meu feijão, vai seguir a minha religião. E como adulto, é capaz de sustentar. Vou respeitar a escolha dele. Ele pode não pensar igual a nós. Vou procurar entender o que ele escolheu. Nunca irei criticá-lo por isso, a menos que ele esteja fazendo aos outros coisas que não admitiria que os outros fizessem com ele. E ensinemos desde criança pequeno o valor da religião. Eu trabalho em grupo mediúnico, e uma das coisas que me chama a atenção, com alguma frequência vem espíritos que não têm nenhuma religião. Porque o materialismo está forte aí fora. Infelizmente, a maioria das pessoas é educada hoje em dia para não ter nenhuma religião. Você não passa valores religiosos para o filho. Às vezes eles até seguem alguma religião, mas não cobram dos filhos. Eles acham que o filho aprende por osmose, não aprende não. E o que observa? Aí esses espíritos levaram a sua vida no materialismo, desencarnaram e se descobriram vivos. E chegam perdidinhos na reunião mediúnica. Aí o orientador começa a falar: você lembra de Deus? Minha avó me ensinava quando eu era pequeno. Meu avô, minha mãe, minha madrinha. A gente observa que quando o pequeno ouviu falar em Deus, só isso já facilita ao espírito a entender o ambiente em que está. E naquela hora o orientador... Agora, e se ninguém falou nada? Isso vai demorar mais tempo a se adaptar no plano espiritual. Porque ela achava que morreu, acabou. E quando se vê, se viva num mundo desconhecido. Perdidona. Mas a gente lembra de outras vidas. Não é assim não, gente. Quando a gente chega no plano espiritual, num primeiro instante, o que vemos é a última vida. Com o tempo, estudando, na medida que estamos preparados, começam a aflorar lembranças de outras vidas. Mas não é nada assim mágico que desencarnei às 10 da manhã e ao meio-dia já estou sabendo de todas as minhas outras vidas. Não. Pode levar meses, anos. Às vezes, dependendo do estágio evolutivo da pessoa, a pessoa volta para a Terra, reencarna sem saber o que foi. Porque não está preparada para saber uma ficha meio difícil que talvez tenha tido em outras vidas. E Emmanuel continua: se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico,
De que modo cumprir seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade. Sim, tem um monte de gente que queria ser um novo Chico. Mas se não consegue se entender nem dentro de casa, como é que vai gerenciar grupos maiores de pessoas muito mais diferentes do que seus familiares? Comecemos a fazer o melhor dentro de nosso lar. Aprendamos a tolerar, a entender, a abençoar e a ser útil a quem está dentro de casa. Com o tempo, aprenderemos a abençoar, ser útil, entender e tolerar outras pessoas fora do nosso ninho familiar, que podem ser muito diferentes e muito mais difíceis de entender. Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Gente, aprendamos aquele conselho de Jesus. Façamos aos outros apenas o que gostaríamos que nos fizessem. Temos a praticar isso dentro de casa. E nunca façamos aos outros o que não admitiríamos que outros nos fizessem. Comecemos a praticar isso dentro de casa. E lembremos as frases finais do texto aí do item 186, no livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Educar é viver com dignidade, deixando que se impregnem dos conteúdos com vigor aqueles que participam da experiência doméstica. Tudo quanto investires no lar, retornará conforme a aplicação feita. Façamos um bom investimento dentro do lar. Investimento de amor, de entendimento, de perdão, de compreensão. E coisas de amor, entendimento e compreensão acabarão voltando para nós. Pode demorar um pouco, porque as coisas não acontecem de hoje para amanhã, mas acabará voltando. E Joana termina o texto dela dizendo: faça do teu lar uma oficina onde a felicidade habite. Comecemos por nós, semeando felicidade. Que às vezes nós temos um conhecimento um pouco maior e a iniciativa de semear a felicidade tem que prover de nós, que somos conscientes da realidade do Espírito. Assim sendo, encerramos nosso estudo fazendo uma pequena prece, lembrando sempre: semeemos o bem dentro de casa, que nunca nos arrependeremos. Mesmo que alguns venham a ser ingratos hoje, nós lembramos que nós vivemos pela eternidade. Amanhã nos entenderão, seja nesta vida ou em outras, ou no plano espiritual. Assim sendo, vamos fazer nossa prece. Pai querido, Senhor Jesus, amigos espirituais, graças nos damos pela oportunidade mais desse estudo. Que tuas bênçãos nos envolvam, nos fortaleçam e nos guiem sempre. Abençoa a todos, Senhor, todos os que ouvirem esse estudo e que saibamos colocar em prática esses maravilhosos conselhos de Manuel e de Joana de Ângeles. Assim, Senhor, em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual dessa casa, encerramos nosso estudo. Assim seja.